camaradas e amigos, uma saudação a todos vós. Aqui nos juntamos quando estamos a menos de um mês das eleições para a Assembleia da República, que tem data marcada para o próximo dia 10 de março. Umas eleições muito exigentes, a solicitar o contributo esforçado de todos nós para levar de vencido este importante combate de forma a garantir a eleição de deputados vinculados aos interesses e aspirações das populações, também aqui no círculo eleitoral do Algarve, e dar força à alternativa patriótica e de esquerda que a nossa coligação propõe e que o país precisa. Um contributo que é particularmente exigente para os candidatos da CDU, a quem quero dirigir uma saudação muito especial, desde logo à primeira candidata por este círculo eleitoral, a Catarina Marques, que está aqui connosco. E a todos os outros nossos candidatos, desejando-lhe bom trabalho, visando a concretização do objetivo que queremos alcançar, de garantir o reforço da tão necessária representação parlamentar dos partidos da nossa coligação na Assembleia da República. Por isso, esta é uma eleição de uma enorme importância que precisamos de assumir com toda a determinação e entusiasmo, com o nosso empenho e dedicação. Temos candidatos preparados e com provas dadas de dedicação e trabalho ao serviço das populações. Todos temos consciência que vivemos um momento particular na vida nacional. Um tempo que nos coloca o importante desafio de o transformar numa oportunidade para criar as condições para dar resposta aos muitos e graves problemas que o nosso país enfrenta. Estes 2 anos de governo de maioria absoluta do PS confirmaram as nossas prevenções e previsões. O que o PS verdadeiramente aspirava, quando em finais de 2021 chantageava e se vitimizava com a não aprovação do seu negativo orçamento do Estado, era para ficar com as mãos livres para regressar à sua política de sempre, a desastrosa política de direita ao serviço dos grandes interesses económicos e financeiros. O que pretendia era regressar àquela mesma política que no essencial partilhou à vez e em rotatividade com o PSD e CDS durante mais de 4 décadas e que hoje são secundados nesse propósito pela IL e pelo Chega, e visando levar ainda mais longe a sua ação destruidora e desestabilizadora da vida do povo. O resultado da governação de maioria absoluta do PS está à vista. Temos não só adiada a solução dos grandes problemas do país, mas em muitos domínios uma situação agravada. Há muitas lutas que aí estamos, mais diversos setores confirmam esse agravamento e, consequentemente, a falta de respostas de uma política aos reais problemas dos trabalhadores e do povo. É mais que evidente que a nossa vida não avança dando mais força e força ao PS. O PS, que hoje promete muito, é o mesmo PS que se uniu nas opções de fundo ao PSD, CDS, Chega e IL, nomeadamente para chumbar as propostas que o PCP apresentou na Assembleia da República no âmbito dos orçamentos do Estado e nas diversas iniciativas legislativas que promoveu em defesa do controle dos preços de bens alimentares, do controle dos combustíveis, em defesa dos salários e das reformas, dos direitos laborais, em defesa do SNS, de uma maior justiça fiscal, visando aliviar os impostos dos trabalhadores e do povo, entre muitas outras. O PS apresentou o seu programa eleitoral e falam de mudança, em fazer de novo e fazer diferente. Mas quem se debruçar sobre o programa do PS apresenta, cedo chega à conclusão que a mudança é fictícia, porque é lá que encontraremos é o mais do mesmo, a mesma orientação política de fundo, a mesma política de defesa das privatizações, das PPPs, na saúde e noutras áreas, a mesma política de subalternização da promoção da elevação geral dos salários e das pensões, cuja efetiva valorização é sempre colocada num horizonte muito distante.
a mesma política de submissão à União Europeia, ao euro e aos seus critérios, os tais que estão por trás das chamadas contas certas e que determinam uma política orçamental restritiva em prejuízo dos direitos sociais dos trabalhadores, dos reformados, dos serviços e do investimento público, mas igualmente de submissão aos interesses do capital monopolista, interesses que querem manter intocáveis, seja no plano fiscal, onde ainda não mexem, ou na definição das políticas laborais que lhes servem e não querem alterar. Mais grave e preocupante, o PS, tal como o PSD, CDS, Chega e IL, escamoteia e faz um enorme conveniente silêncio em relação às novas regras do Pacto de Estabilidade, cuja proposta da Comissão Europeia, agora em fase final de negociação, significará um reforçado espartilho orçamental sobre os Estados. Uma nova diretiva que dá plenos poderes à Comissão Europeia, condicionando ainda mais a decisão soberana dos países como Portugal, dando-lhe o direito de estabelecer programas orçamentais para cada país cuja dívida exceda 90% do PIB, importando-lhe ritmos para a sua redução, mas também a aceitação de novas reformas estruturais. E nós sabemos o que é que estes palavrões significam em relação para garantir esse objetivo. Eu digo isto, camaradas, porque estamos aqui numa sessão de convívio a falar de uma coisa muito séria. Eles arranjam sempre o adjetivo certo, a proclamação credível, para esconder no essencial que querem continuar a fazer a mesma coisa que fazem há décadas. À vez, ou juntos, sempre, mas sempre. Eles, naturalmente, o PS é diferente do PSD. O PSD é diferente do CDS. O CDS é diferente do IL, portanto, ou do homem do Ventura, desculpem lá. Pois era importante, camaradas, assumirmos isto com um grande sentido de responsabilidade. Nós sabemos que estão a preparar a cama a muitos setores da nossa economia, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos dos cidadãos. Estamos perante um programa que já era mau e prometeram aliviar, mas corre o risco de agora ficar pior. É neste quadro que se deve avaliar também as suas promessas eleitorais, que aí estão em relação ao prometido reforço do investimento para o desenvolvimento do país, para a coesão territorial, para a solução dos déficits estruturais no plano produtivo, tecnológico, energético, demográfico e de tão apregoada e pouco cumprido combate às desigualdades e injustiças sociais. Sim, camaradas e amigos, temos a consciência de que um país que não produz é um país condenado. Nós corremos o risco, em diversos setores da atividade, desde a agricultura, desde a indústria pesada, desde setores, portanto, enfim, dependentes da grande tecnologia. Nós sabemos isso tudo, mas também sabemos que se não se apoiar designadamente a agricultura, o apoio, portanto, para o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria, naturalmente voltaremos a assistir a manifestações como estamos a assistir em relação aos agricultores. Nós sabemos, é muito difícil mobilizá-los para a luta, mas hoje estão confrontados com uma realidade. Eu lembro-me, camaradas, se permitem-me, que conto-me uma nota de bom humor, que há uns anos fui a Vila Real de Trás-os-Montes, uma reunião com agricultores. Eram 70, 80, 100, não sei. E nós colocamos as grandes questões que se colocam à agricultura nacional. E eram momentos apertados, e levanta-se um agricultor que me dizia, portanto, que nos dizia o seguinte: sabe, senhor deputado, nós, quando troveja, nós rezamos a São Jerónimo e rezamos a Santa Bárbara. Passadas as eleições e passada a chuva, lá voltamos a mão e a nossa mãozinha vai sempre para a direita. É um pouco filosófico, mas de qualquer forma é brutal. Portanto, esta concepção
de que, de facto, a forma é ver se não notam que os problemas não existem, mas não pode ser. Temos que enfrentar. E os trabalhadores e o povo, os agricultores, os empresários, todos aqueles que sofrem os resultados da política direita precisam de uma coisa: confiança, esperança. Ou estão a lutar. Há quanto tempo eles não faziam uma coisa destas? Pode-se discutir os objetivos que os anima, pode-se discutir muita coisa, mas saber que aqui também os agricultores continuam a sua luta por uma vida melhor ao serviço da sua produção, então, camaradas, só temos é que ser solidários com esses mesmos agricultores que acreditam em São Jerónimo e em Santa Bárbara. Estamos aqui uma iniciativa pela nossa Organização de Reformados. E se olharmos para as opções políticas de fundo daqueles partidos que, em relação às opções políticas referentes aos reformados e pensionistas e idosos, é isso que vemos também, quer da parte do PS, quer da parte do PSD e CDS, do Chega e do IL, em que todos convergem nas políticas sobre o envelhecimento, centrados na desvalorização, não apenas na reforma e nas pensões, mas das políticas para dar resposta a um envelhecimento vivido e com qualidade de vida, bem-estar físico, psicológico, com fruição saudável dos tempos livres e com resposta adequada a uma vida com dignidade nas situações de dependência. Partidos estes que hoje continuam a prometer mundos e fundos. Sem quem os ouvir falar, no fim, não vai preso. Mas os reformados não podem olhar para o que dizem, mas para o que fazem e para o que têm feito, que quando são governo ou com as suas posições e votações na Assembleia da República. Não estamos a falar sem fundamento. É olhar para o que fez o PS em 2007, com a criação de um mecanismo de atualização anual das reformas que as desvalorizou. Para o que fez o governo do PSD, CDS de Passos e Portas, com a suspensão dos aumentos anuais. Uma situação de desvalorização que só foi mitigada pelo aumento extraordinário proposto pelo PCP entre 2017 e 2021, que tornou possível repor e melhorar o poder de compra de mais de 1.600.000 reformados e pensionistas. Olhar para os insuficientes aumentos de reformas e pensões em janeiro deste ano, decididos pelo governo de maioria absoluta do PS, que não permitem fazer face ao elevado preços de bens e serviços essenciais. É isso que nós defendemos, que as reformas devem voltar a aumentar de forma extraordinária em 2024, garantindo 7,5% de aumento com um mínimo de 70 euros e com efeitos retroativos a janeiro, incluindo a quem se reformou o ano passado. Sim, camaradas, eles quando procuram rebaixar os idosos, aqueles que trabalharam uma vida inteira, estão conscientes de que eles têm direitos, seja na saúde, seja mesmo na segurança social, em relação à sua reforma, à sua pensão, aos seus direitos. Pois, então, nós dizemos ao Partido Socialista, não vão por aí maltratar hoje quem vive da sua mínima pensão, da sua reforma, estar dependente de um Serviço Nacional de Saúde que cada vez mais se levanta o perigo da sua liquidação. A frase é pesada, mas é com este sentido, camarada. É que se eles puderem, terminam com esses direitos que estão plasmados nas leis, mas acima de tudo na Constituição da República. E é por isso que nós consideramos que, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, só o SNS está em condições de garantir o direito à saúde de todos. É prioritário travar a saída de profissionais, os recursos do SNS para o negócio da doença. Isso requer uma profunda alteração na política de subcontratação aos grupos privados, criando as condições para diminuir significativamente essa dependência. Há dinheiro e muito para alimentar os privados, mas nunca há para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. O que temos visto é que o Governo, em vez de tudo fazer para contratar mais profissionais que tanta falta fazem no SNS,
os deixa de ir para o privado e para a imigração. Por isso que é decisivo é que se atraiam e fixem médicos, enfermeiros e outros profissionais do SNS. É preciso acabar com a lista de espera, os adiamentos, as faltas de consulta, responder aos que estão sem médico de família. Ao contrário do que tantas vezes diziam, há recursos do país para garantir a solução destes problemas. Para isso é preciso dar força à política alternativa das forças que integram a CDU. É do nosso resultado eleitoral que depende o caminho do presente e do futuro. É na nossa força, nos nossos votos, nos nossos deputados, que estão as soluções e as medidas e as saídas. Por isso, hoje, mais do que momentos anteriores, se impõe um grande envolvimento do coletivo de forças na CDU, capaz de construir uma forte e ativa campanha eleitoral. Isso é tanto mais importante quando sabemos que travamos esta batalha com recursos desiguais, num quadro de uma prolongada e manipuladora ofensiva anticomunista, onde a comunicação social dominante tudo faz para ampliar. Sim, camaradas, não for a luta do nosso povo, a luta do nosso partido, e de certeza que hoje não estaríamos aqui a falar, a conviver e, no fundo, a criar condições para continuar a nossa luta. E isso não se deve a favores de qualquer governo ou de qualquer partido. O Partido Comunista Português defendeu a sua legitimidade, a sua existência, a sua luta, e por muitas voltas que deem, este partido de 103 anos continua a lutar pelo povo. Camaradas e amigos, sabemos que foram muitos os que há 2 anos, na procura de soluções para a sua vida, foram votar no PS, e que 2 anos depois de maioria absoluta do PS, percebem que é o voto na CDU a garantia para essa mesma solução que justamente ambicionam. Sabem por experiência própria, se alguma coisa avançou nas suas condições de vida, foi pela força que o PCP e a CDU tiveram, e é necessário que voltem a ter contra a vontade do PS. Não há conquista do povo e dos trabalhadores que não tenham tido a participação, o contributo, a luta e a proposta do PCP e da CDU. Temos de ir falar com eles, em termos de os ganhar para o voto na CDU. Vamos à conversa, vamos ao contacto, que cada um identifique com quem tem de conversar. Vamos com a força que temos, com a força que só depende de nós, construir um movimento de apoio e de mobilização para um caminho novo que se impõe. Não desistamos de ninguém, dos indecisos, dos descontentes, dos que pensam não ir votar, dos que, face às dificuldades de todos os dias, deixaram de acreditar. Não desistamos de ninguém. E é com esses todos que temos de ir à conversa, porque é também com esses que todos que estamos e vamos construir a alternativa. Há cada vez mais gente diversa e até gente que apoiou outros partidos que se juntou hoje à CDU. É esta força que não desiste, que sabe que há gente séria e honesta, com vontade e força de travar os que acham que são donos de Portugal e pôr o país no caminho que marca a nossa história, no caminho dos valores de Abril. Vamos em frente com confiança. Sim, camaradas, quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E nós devemos lutar por uma vida melhor. Viva a CDU!